Algumas pessoas acham que guardar sábado, domingo ou qualquer outro dia da semana é uma questão completamente irrelevante. Afinal, para elas, o que vale é a adoração que parte de um coração sincero. Será que esse pensamento está correto? Deus se importa com o dia de descanso? Precisamos ir à Bíblia para encontrarmos as respostas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Essa é a única vez em todos os escritos do apóstolo Paulo em que ele faz referência ao dia de domingo, aqui mencionado como o primeiro dia da semana. Alguns cristãos pensam que Paulo guardava o domingo, ou seja, que ele tinha o dia de domingo como um dia especial da semana a ser reservado para Deus. Essa prática teria começado entre os cristãos a partir da ressurreição de Jesus, uma vez que Jesus ressuscitou no dia de domingo. Mas observe, nesse texto que nós lemos, não há aqui nenhuma indicação a respeito de culto, de que o dia seria especial para alguma reunião da igreja. Paulo está apenas mencionando que aquelas famílias que fossem fazer doações, que fossem fazer ofertas para os irmãos pobres lá de Jerusalém, que já no primeiro dia da semana eles reservassem em casa a sua doação e fossem juntando essas doações, para que quando os líderes viessem, pudessem levá-las para os irmãos necessitados. O dia que Jesus ressuscitasse passaria a ser, ou passou a ser, o dia a ser guardado pelos cristãos, em lugar do sábado bíblico. Não existe isso em lugar nenhum da Bíblia. Você pode procurar do Gênesis ao Apocalipse e não vai encontrar nenhuma referência a esse aspecto. Quando a gente lê Paulo, e eu cito agora Romanos capítulo 6, versos de 3 a 5, a gente percebe que o batismo, sim, é que Paulo apresenta como sendo um símbolo da ressurreição do Senhor, e não essa questão relativa ao dia de domingo. Na verdade, o domingo ele entra com força na história da igreja cristã a partir do quarto século da nossa era. Mais precisamente no ano 321, o imperador romano Constantino, ele promulgou a primeira lei civil do domingo. O decreto obrigava todas as pessoas no império a repousarem no venerável dia do sol. E ainda no quarto século, Concílio de Laodiceia, a igreja romana, pela primeira vez, ela considerou como anátema todas as pessoas que continuavam repousando no dia de sábado. Então veja, o domingo dentro do cristianismo, ele é fruto de um decreto imperial e também de um concílio religioso. Mas em nenhuma parte da Bíblia essa prática é apresentada ou sancionada. Talvez você esteja pensando assim: por que vocês adventistas insistem tanto nessa questão relativa ao dia de sábado? O ponto é que de todos os mandamentos da lei de Deus, esse é o mais desprezado, inclusive entre os cristãos. Daí a razão por que nós procuramos orientar você. Eu sei que há cristãos nesse mundo, filhinhos de Deus sinceros, que ainda não guardam sábado, porque eles desconhecem esse tema. Ou então talvez foram mal orientados a respeito deste assunto. E a gente quer esclarecer você, a gente quer que você compreenda que o sábado, como já lhe disse, é um presente de Deus. Jesus disse, isso está em João capítulo 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós procuramos guardar o sábado e todos os outros mandamentos da lei de Deus, mesmo que sejamos falhos, e muitas vezes nós não conseguimos realizar a altura do que gostaríamos, do que Deus merece, mas nós procuramos guardar o sábado e os outros mandamentos, não para que Deus nos ame, e não para que dessa forma nós consigamos a salvação, claro que não.
Como eu já lhe disse, a salvação é um presente de Deus. A salvação é fruto da graça de Deus e nós nos apropriamos dessa graça mediante a fé. Porém, a genuína fé, ela se manifesta em boas obras. Faz parte dessa experiência de viver as boas obras, de praticar as boas obras, obedecer aos mandamentos de Deus, todos eles, incluindo o Santo Sábado. Após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, todos os seus discípulos seguiram guardando o sábado bíblico. E entre esses, é claro, o apóstolo Paulo. Olha só esse texto. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que para ali haviam concorrido. Paulo estava em sua segunda grande viagem missionária. Nesse dia, na companhia de Lucas, de Silas e de Timóteo. Já alguns dias estavam na cidade de Filipos, na região da Macedônia. Quando chegou o sábado, eles saíram da cidade procurando um lugar próprio para oração. É que ali não havia uma sinagoga judaica. Então, eles buscaram um lugar próprio para oração. E ainda aqui, Atos capítulo 17, verso 2. Agora Paulo chega à cidade de Tessalônica e está na companhia de Silas. Está escrito assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Em Tessalônica havia sinagoga. E Lucas diz que Paulo, segundo o seu costume, foi à sinagoga. Na referência anterior, ele procura um lugar próprio para oração. Agora Lucas diz que Paulo, segundo o seu costume, vai à sinagoga e compartilha as Escrituras com as pessoas que estavam ali presentes. Esse era o costume de Paulo. Sábado é dia próprio para oração. Sábado é dia próprio para estudar as Escrituras. É o maravilhoso dia da semana, reservado por Deus para que nós possamos adorá-lo. Claro que nós o adoramos em todos os dias, mas em especial no dia de sábado. Essa expressão de Lucas, que Paulo foi à sinagoga segundo o seu costume, ele também usa para se referir a Jesus. Se você verificar no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16, ele diz que, estando Jesus em Nazaré, ele foi à sinagoga segundo o seu costume. Jesus estava todos os sábados na sinagoga, ouvindo a palavra, lendo a palavra, participando desses momentos de oração, de adoração. E olha aqui um detalhe, Lucas também, no seu Evangelho, no capítulo 23, ele fala de algumas mulheres que saíram da Galileia e foram até Jerusalém quando Cristo foi preso, condenado e crucificado. Essas mulheres acompanharam o momento dramático vivido por Jesus e quando o corpo de Cristo foi tirado da sepultura, na sexta-feira já de tarde, elas acompanharam o sepultamento de Jesus. E aí Lucas diz assim, que como se aproximava o sábado, ou seja, já estava chegando a hora do pôr do sol da sexta-feira, elas foram para casa, prepararam aromas e bálsamos, e Lucas diz, no sábado repousaram segundo o mandamento. Então, na madrugada de domingo, voltaram ao sepulcro e foram surpreendidas com o fato de que Jesus já havia ressuscitado. É provável que entre essas mulheres estivesse Maria, a mãe de Jesus, porque ela morava na Galileia. A gente sabe que ela esteve presente quando Cristo foi crucificado. Ora, se até Maria, a mãe do nosso Salvador, ela descansou no dia de sábado, guardou o mandamento, mesmo depois da morte de Jesus, imagine se você e eu, se nós todos não devemos fazer a mesma coisa. Antes de Maria, antes de Jesus, todos os profetas bíblicos guardaram o sábado. Antes dos profetas, os patriarcas também guardaram o sábado bíblico, porque na verdade a origem do sábado está na criação. Depois de 6 dias em que Deus criou todas as coisas de forma linda e perfeita, Gênesis capítulo 2, está escrito que o Senhor, Ele
abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, Deus separou o sábado para um propósito especial. E nesse dia, o Senhor descansou. O sábado é um memorial da criação. É uma lembrança semanal de que nós temos um Deus Criador, poderoso e maravilhoso. Esse Deus a quem nós prestamos adoração, a quem nós devemos adoração, porque tudo que nós temos e nós somos vem do Senhor. Eu posso dizer para você ainda que o sábado é um santuário no templo. Todas as pessoas, de todos os lugares, podem entrar nesse santuário e terem um momento especial de adoração ao Supremo Criador. Observe que a semana de 7 dias, ela foi estabelecida por Deus lá na criação e ela tem sido mantida ao longo de todos esses séculos. De modo que em todas as épocas, aqueles que desejaram e que desejam entrar nesse santuário de Deus podem fazê-lo com alegria, como o Senhor é sábio. Devo lhe dizer ainda que o sábado é um presente de Deus. E todo presente de Deus não tem outro propósito senão nos abençoar, senão a nossa felicidade. Por isso que Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor continue cada dia guiando os seus passos e lhe dando essa compreensão correta a respeito desse maravilhoso presente de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.